da minha terra e da minha parentela, Ele vai te dirigir e Ele vai conduzir todas as coisas para que tu possa retornar com a esposa para o meu filho. Aleluia! Glória! E nós vemos mais adiante que Eliezer, que o moço então fez um voto ao Senhor, e ele disse: Senhor, com S maiúsculo, do meu Senhor Abraão, tu que és o Deus de Abraão, tu és o Deus que chamou meu Senhor Abraão, tu que és o Deus que me permitiu trabalhar com Abraão, que é o teu servo, eu quero fazer um voto. Se eu chegar no momento de beber água, a moça que for servir água para mim oferecer também água para os camelos, este é um sinal de que esta moça é a que o Senhor tem chamado para ser esposa do filho do meu Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, algo impressionante: antes que ele fechasse a sua boca, ou logo que ele terminou de falar, a Bíblia diz que Rebeca se apresenta, aquela donzela formosa, e ela diz, quando ele pede água para ela, ela diz: eu vou lhe dar água, e também vou servir água para os seus cabelos. Mesmo ele não sendo um judeu, mas pelo fato dele conhecer o Deus de Abraão e ter se convertido ao Deus de Israel, ele já poderia também fazer votos ao Deus de Israel. E melhor do que fazer um voto a Deus é saber que Deus ouviu o voto e que Deus atendeu o propósito que nós fizemos na sua presença. A Bíblia diz que quando Eliezer, o que cuidava das posses de Abraão, foi para buscar a Rebeca, ele levou consigo 10 camelos. Nós vemos que é algo interessante, que a humildade daquela donzela Rebeca, quando ela chega e alcança a água para ele, ela diz: eu vou dar água também para os teus camelos. Não sei quantos litros comportava aquele cântaro que ela tinha de água, e eu não sei o peso que tinha, mas uma coisa nós podemos entender: foi um trabalho muito árduo, muito pesado. Eu não sei se as suas companheiras lhe ajudaram, porque a Bíblia diz que ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu, para ela dar de beber para todos os camelos. Se cada um pelo menos tomasse a metade de que um camelo precisa beber para atravessar o deserto, ela tinha dado 100 litros de água para cada camelo. Ou seja, ela teve que carregar naquele cântaro 1000 litros de água, e o camelo chega a beber 200 litros em 10 minutos. Então nós vemos a humildade desta moça de fazer este serviço. Quem sabe chegaria no segundo, no terceiro camelo e dizia: agora o senhor se vira que eu estou cansado, os camelos são seus. Mas não, ela deu de beber para todos os camelos. Glória! A origem do nome deles é algo muito interessante. No latim vem da palavra camelus, do grego é camelos, no hebraico é gamal, e no árabe é ramala. E todas elas têm uma tradução da palavra camelo, que significa carregar, transportar ou levar. Este é o significado da palavra camelo. O camelo, ele é um animal mamífero, herbívoro e ruminante. Ou seja, ele se alimenta de ervas. E por que ruminante? Assim como todos os animais ruminantes, ele tem uma diferença, porque ele tem 3 compartimentos no seu estômago. Todo animal ruminante ele tem uma repartição. Preste atenção aqui: tudo que o ruminante come vai para um lado do seu estômago. De noite, quando ele vai descansar, aquela comida volta, ele regurgita e ele começa a mastigar. E aí então vai para o outro receptáculo do seu estômago, onde dali vai ser digerido e vai enviar os nutrientes para a sua corrente sanguínea. O camelo, ele tem 3 repartições no seu estômago. Ele primeiro examina tudo que entra na sua vida, depois aquilo que não presta ele coloca para fora, dá mais uma mastigadinha, e depois ele diz: isso aqui é do espírito, isso aqui eu aceito. E então ele ingere e aquilo fica guardado no seu coração. O camelo também, irmãos, além de ter essas características, ele tem uma gestação de 1 ano. Todos sabemos que não é fácil, né? Ganhar uma alma, gerar uma alma para Jesus. Eles têm, como já falei, o camelo tem 2 e o dromedário tem só uma corcova.
Algumas pessoas acham que aquela corcova, aquele calombo que ele tem nas suas costas, é ali que ele armazena água, mas não. Ali ele armazena gordura, para que ele possa atravessar o deserto sem ter o que comer, se for o caso. E aquela gordura é que vai trazer a energia, que vai gerar energia para que ele possa continuar na sua caminhada. Um camelo chega a correr 65 km por hora. E quando ele troteia, ele chega a trotear 16 horas direto. 16 horas direto, durante 4 dias. Só para a noite, é óbvio, para descansar. 16 horas. Ele come plantas amargas e espinhosas. Por isso ele é um herbívoro. É o principal tipo de comida que ele come: plantas ou ervas amargas e espinhosas. Também o camelo tem uma característica muito interessante, que isto foi desenvolvido pelos exércitos dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que é visão noturna. O camelo é um dos únicos animais no deserto que enxerga à noite. Eu falei que o camelo é o único que é capaz de atravessar o deserto. O que é o deserto na vida do crente? O deserto é nada mais e nada menos do que as provações que nós passamos. O deserto, durante a noite, ele chega a cair a sua temperatura abaixo de 30 graus negativos. É um frio terrível. Nós chegamos agora, nestas noites de frio, a tendência é cair um pouco mais. Estamos aí chegando a 8 graus negativos. Ou melhor, a 8 graus ainda normal, não é negativo. E a gente já começa a se tremer todo, o cobertor já saiu do guarda-roupa, as roupas mais grossas já saíram do cabide, a gente já começa a se preocupar. Agora imagina 35 graus abaixo de zero. Me lembro de um pastor que muito aprendi com ele no início da minha conversão. Ele era carioca e veio morar aqui na Serra Gaúcha. E ele nos dava estudos bíblicos toda segunda-feira. E um dia ele foi chamado pelo seu ministério para ir fazer a obra missionária na Rússia. E então ele foi se despedir e disse: hoje eu entendo. Durante 10 anos eu lutei com Deus e dizia: por que o Senhor me trouxe para o sul, para a Serra Gaúcha, para esse lugar terrivelmente frio? Imagine um carioca na Serra Gaúcha. E quando ele foi chamado para a Rússia, ele disse: agora eu entendi, o frio do Rio Grande do Sul era só um preparo meio fraquinho para o frio que eu tenho que enfrentar lá na Rússia, que tem lugares que chega a 50 graus abaixo de zero. Ele teve que passar pela provação do frio aqui no sul, mas existe também a provação do calor. Tem gente que se sente mal no calor, até para respirar passa mal. Não consegue às vezes ter ânimo para levantar, para caminhar e para fazer as suas atividades, porque o calor lhe abate. São provações do mundo espiritual. Existem provações que abatem o crente, que é como o frio. Existem provações que abalam a nossa vida espiritual, que é como o calor. Nos impede, a gente quer, mas não consegue, a gente tenta, mas não vai. Assim são as provações. O camelo também o exemplo do estômago dele, que divide, que separa o alimento daquilo que ele vai realmente comer e daquilo que vai sobrar. Isso nós temos que fazer com as palavras. Não está falando do nosso estômago como crentes, seres humanos. Está falando da repartição do alimento que nós recebemos na nossa mente e no nosso coração. Nós não podemos engolir qualquer palavra. Tem gente que tem facilidade de engolir coisas amargas e espinhosas como o camelo, mas nós não podemos. Nós temos que rejeitar a palavra que vem, que nos machuca, que nos fere, que nos deixa meio desanimado. Rejeite ela, regurgite e não deixe voltar para os seus pensamentos. Faça como o camelo, rejeite aquilo e aceite somente aquilo que serve para a sua edificação espiritual. Também como o camelo, ele tem uma gestação de 1 ano. Para ganhar uma alma não é fácil. Para trazer uma alma para Jesus não é fácil. Não é trazer para a igreja, é trazer para Jesus.
e saber que ela está bem na igreja, servindo a Deus. Qual é a diferença, pastor? É que trazer para a igreja, a gente pode trazer, a pessoa fica 1, 2, 3 cultos, depois some, desaparece. Então não trouxe para Jesus, só trouxe para a igreja. Nós temos que trazer para Jesus. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe onde é que aquela pessoa está. De repente diz: irmão, eu fui separado a diácono, já estou pregando a palavra, agradeço por você ter me alcançado para Jesus. Para gerar alguém, uma gestação demora, e isso nós temos que ter paciência para que aquela pessoa se firme na presença de Deus. As corcovas, como já disse, são as reservas de energia. Tem pessoa que não tem reserva. Tem pessoa que só vai correr atrás da oração quando: oi, eu sou o problema, vim bater na tua porta. Não, nós temos que ter reserva. Se for possível, tenha 2, 3, 4, 5 corcovas de reserva. Nós temos que ter energia de sobra quando o inimigo se levantar contra nós. Uma vida de jejum e de oração é diferente de orar e jejuar. Tem gente que ora e jejua quando bate um problema na sua casa, mas quem tem uma vida de jejum e oração, quando o problema bate na sua porta, ele diz: desculpe, errei o endereço, e bate em retirada, porque tem uma reserva de energia, tem uma reserva de jejum e oração, tem uma reserva na presença de Deus para encarar e para vencer aquela provação. Nós não podemos estar alheios ao mundo espiritual, irmãos. Nós não podemos estar indiferentes à batalha que existe no mundo espiritual. Existe o mundo espiritual, existe o adversário no mundo espiritual, existe o inimigo no mundo espiritual, e nós temos que entender que nós não sabemos de que forma o inimigo vai agir. Às vezes ele atua com uma ação que a gente não gostou, às vezes atua com uma palavra de um irmão, de uma irmã, às vezes atua com qualquer situação, e nós temos que entender: eu estou numa batalha, eu tenho que discernir, eu não posso me levantar contra o meu irmão, contra a minha irmã, porque eu estou numa batalha espiritual. Eu tenho que vigiar e saber de que lado que o mundo espiritual está se levantando contra mim. 65 quilômetros, o que é? Significa firmeza e constância. Tem gente que não sabe viajar, anda muito bem dentro da cidade, mas na estrada é um péssimo motorista. Tem gente que é o contrário, na cidade é um terror, tem que se cuidar mais dele do que da gente, mas na estrada é um ótimo motorista. E qual é o bom motorista? O bom motorista é aquele que sabe andar dentro da cidade, mas também sabe pegar uma estrada. A gente vê alguém na estrada andando a 60 por hora numa estrada que é 110, é um péssimo motorista, está atrapalhando o fluxo do trânsito, que é o dobro quase da velocidade que ele está andando. Já o camelo não, ele tem uma velocidade firme e constante, 65 km por hora, ele atravessa o deserto 16 horas caminhando, e depois chega um momento que ele para com o seu dono, é óbvio, para descansar. Assim é a vida do crente espiritual. O crente camelo, ele anda firme e constante. Ele não é aquele carro em alta velocidade que daqui a pouco já está lá na frente, mas quando a gente vai ver já deu de cara no poste. Mas também não é aquela lesma, aquela tartaruga que anda passos largos e nem sabe ainda se vai chegar lá no final. Nós temos que ser como o crente camelo, ainda que anda a trotezito, mas vai firme, e o deserto não para ele, as adversidades não param ele, porque ele vai constante na sua caminhada. Glória! O crente que é dominado pelas suas emoções raramente tem vitórias no mundo espiritual, porque quem dirige a sua vida, quem toma as decisões, quem coordena e quem conclui as coisas são as suas emoções. E por isso dificilmente ele consegue alcançar vitórias no mundo espiritual, porque os seus sentimentos, as suas inclinações, os seus próprios pensamentos, a sua razão é que toma a direção da sua vida. Por isso, este tipo de crente não consegue ser usado pelo Espírito Santo, não pode receber as manifestações dos dons do Espírito, as manifestações espirituais geradas pelo Espírito Santo, porque é a sua razão que toma frente.
E quando nós queremos ser usados por Deus, precisamos deixar que o Espírito Santo comande a nossa vida, tome as decisões, oriente as coisas e nos leve para o centro da palavra de Deus. E aí então as nossas emoções ficam em segundo plano e a vontade de Deus vai prevalecendo na nossa vida. A respeito da água, 200 litros de água. Eu fico imaginando uma caixa d'água de 200 litros. Imagine um camelo com 200 litros e consegue caminhar 65 km por hora. Que bichinho interessante. 200 litros de água, ainda se fosse a metade. O que é isto? Além de ser uma reserva para ele, significa o crente que é cheio do Espírito Santo para passar pelo deserto. O crente que está constantemente cheio do Espírito Santo, como aprendemos hoje também na escola bíblica, que é o que nos dá a unidade de Espírito, é a ação do Espírito Santo. Quando ele está constantemente cheio do Espírito Santo, buscando se encher do Espírito Santo, constantemente vigiando, então é como esses 200 litros de água que permite ele atravessar o deserto, sem muitas vezes precisar parar para tomar água novamente, porque aquilo ali vai reabastecendo o seu corpo físico. O crente é a luz do mundo. O próprio Jesus falou a respeito de si, João 12, se não me trai memória: eu sou a luz. E depois ele diz para nós: vós sois a luz. Por que o crente consegue caminhar de noite? Por que o camelo consegue caminhar de noite, o crente camelo? Porque ele tem a luz lhe guiando. Nós não devemos andar em trevas, mas se nós andarmos nas trevas, que o salmista diz, o Senhor vai estar conosco. Se nós andarmos nas trevas, nós somos a luz do mundo. E aquele que não tem a luz de Cristo, ele acaba sendo um cego, que acaba guiando outro cego. E o crente camelo, ele é a luz para guiar ele e para guiar aquele que está lhe acompanhando. E o crente que não tem luz, ele acaba sendo cego e acaba conduzindo outro cego também. Está ansiosa? Descansa na presença de Deus. Faz como o camelo, dobra os teus joelhos e diz para o Senhor: eu estou angustiado, estou ansiosa, estou numa adversidade terrível, e lança sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Isto é o crente camelo, descansa na presença do Senhor. O camelo descansa de joelho, e o crente descansa como? De joelho na presença do Senhor. Não adianta o crente que conhece essa doutrina querer se envolver com camelos em outra região. Vai dar problema. Você vai acabar até morrendo ou vai acabar dentro do zoológico. Fica no habitat que Deus te chamou para estar. Se você nasceu no fogo, na doutrina, na palavra, na verdade, fica na presença de Deus. Se você se mesclar com os outros camelos, corre o risco de você perder a sua vida espiritual. Quando eu estive em Israel, no Monte das Oliveiras, tem um homem com um camelo para as pessoas passear. E eu faceiro que ia dar uma volta de camelo. Quando ele disse que era $10, terminou a minha facerice. $10 para dar uma volta de camelo, disse: obrigado, seu camelo, só tirei uma foto com ele e dei tchau para ele. Meus $10 não tinha porque eu não tinha. Mas é muito interessante, aquele bicho grandão chega do lado da gente, e quando alguém dá os $10 para o dono dele, ele se curva assim, para a pessoa subir sobre o seu ombro. Por isso, tradicionalmente, o camelo é chamado de servo. O servo, ele não tem a dura serviço. O servo está sempre pronto para se humilhar na presença do seu Senhor. O servo está sempre pronto para se curvar e dizer: amém, meu Senhor. Se a tua palavra diz assim, eu vou fazer e vou seguir o que a tua palavra diz. O camelo é chamado de servo. E por que ele se abaixa? O Senhor não precisa nem xingar, nem bater nele, nem fazer nada. Só diz uma palavra que eu não sei o que ele dizia, se era hebraico ou árabe, e o camelo na hora já se submetia. Davi diz: uma vez o Senhor falou, 2 vezes eu ouvi. Aleluia.
O que isso quer dizer é que se está escrito na palavra, não precisa estar repetindo, eu vou obedecer porque está na palavra. Se está escrito na palavra, os 2 ouvidos entrou e guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Davi estava dizendo que quando nós temos humildade e submissão, o nosso Senhor fala uma vez na sua palavra e nós já nos dobramos, nos humilhamos e aceitamos que a sua palavra está dizendo. Glória a Deus. Glória. E por último, irmãos, as pálpebras. Vamos encerrar cedo o culto. Glória a Deus. Aleluia. Por isso começamos cedo. As pálpebras. A primeira pálpebra é para tirar o cisto do olho. É para ajudar a limpar a visão. A primeira pálpebra é aquela quando a gente é um crente novo. Sabe, quando a gente é crente novo, tudo é bom pra gente, né? Que coisa boa esse período. Vocês são crentes mais novos aí, que coisa boa esse período. Aproveite com tudo. Porque depois, se a gente não vigiar, a gente começa a ficar um crente tão ruim. Não é qualquer coisa que tira o cisto do olho. Não é qualquer coisa que a gente aceita. Não é qualquer mensagem que a gente se alegra. Não é qualquer louvor que a gente glorifica. Até para orar é uma dificuldade. Parece que tem bonder no lábio superior e no inferior. Não senti de orar. A primeira pálpebra é para tirar o cisto, para ajudar a ter visão. Entender que eu saí de casa e eu vim para cá para cultuar a Deus e dedicar a Ele o meu louvor, minha devoção, minha adoração e crer que Ele está recebendo aquilo que eu estou dando. Mas parece que às vezes tem pessoas que saem de casa e não tem a primeira pálpebra, está cheio de cisto e não consegue enxergar, não consegue entender que é um ambiente espiritual e que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é tão grande, tão amoroso, está me dando a oportunidade de eu conversar com Ele. Aleluia. Este é o crente camelo, que a primeira pálpebra já limpou seu olho e ele está enxergando. Aleluia. A segunda pálpebra, como já falei, é a pálpebra normal, assim como todos os animais têm. Ela serve mais para proteger do frio, do sol e do vento. Para que o camelo tem 3 pálpebras? Já falei, a primeira é que tira o cisto, a segunda é que protege um pouco, mas ele continua ainda vendo. E a terceira é uma casca grossa, um couro grosso que desce sobre os seus olhos, fica mínima visão. Os seus cílios são longos e grossos, descem ali. E o que acontece é quando ele está indo de encontro a uma tempestade. Os irmãos que ainda não tiveram oportunidade de ver, de estar numa tempestade, pesquise ali um vídeo no YouTube. Você bote ali tempestade no deserto, uma tempestade de areia. Imagine, já é terrível uma tempestade de água, aquele pingo grosso que bate na gente, chega a doer. Imagine uma tempestade de areia, que vem aqueles pesos de areia, aquelas toneladas de areia vem vindo contra a gente, e o camelo está indo de encontro, e ele desce a primeira pálpebra e parece que não vai vencer, desce a segunda pálpebra e a areia começa a pegar, então ele desce a terceira pálpebra, os cílios começam a desviar a areia, e ele continua caminhando firme pelo deserto. Não importa as provações que nós passamos, se o crente camelo está protegido por Deus, a tempestade vai vir, mas vai passar. A tempestade de areia no deserto vai passar. Nós vamos alcançar o alvo, vamos chegar lá no final, vamos abraçar o nosso Rei Jesus, vamos passar pelas provações, e Deus vai continuar nos protegendo para chegarmos na presença do Senhor. É que existe crente que desiste no meio do caminho. Existe crente que volta, não passa o deserto, quando chegou no forte do deserto, não, deixa para lá, e volta. Já o camelo não, o camelo ele vai até o fim,
pode vir tempestade, pode vir areia, pode vir o que vier, o camelo passa o deserto e chega lá no final. E depois, quando chega a hora de voltar, ele bebe água, ele enche a sua corcova e está pronto para voltar e chegar no destino do qual ele deveria ir. Assim é o crente camelo, aleluia. Tem crente que desiste no meio, tem crente que volta atrás, mas Deus chamou você para ser crente camelo, que vai fechar os olhos para o mundo, vai fechar os olhos para o pecado, vai se proteger a sua visão de tudo que é ruim e vai passar pelo deserto, vai encarar a tempestade, vai vencer e enfrentar a tempestade e vai chegar lá no final da caminhada, vai receber a coroa de vitória que o nosso Deus vai nos dar, a recompensa, e vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Oh, bendito é o nome de Jesus. Quem quer ser um crente camelo para vencer a tempestade, para passar o deserto e chegar na presença do Senhor?